Uma vez me disseram, imagine uma cidade comum com gente comum, mas onde nada, absolutamente nada fosse ordinário. O hospital dessa cidade é um lugar alegre e reconfortante. Sobram médicos e enfermeiros e emprestamos suprimentos às cidades vizinhas quando precisam. Sim, nessa cidade não falta recurso para cuidar. Imagine que nessa cidade seu filho estuda em uma escola e nessa escola não tem violência nem revista nas mochilas, porque os alunos ali só carregam uma coisa no bolso e na vida: o desejo de mudar o mundo. Os professores são chamados de mestres e tratados assim também. Mas nessa cidade não tem corrupção? Não tem violência? Nada! Acredite se quiser, mas não. A polícia faz eventos, a cadeia está limpinha e o prefeito dá palestras pelo país tentando explicar como foi que tudo aconteceu. O que mudou foi o coração. Sim, o coração daquela gente se tornou real, nobre e justo. Um coração de adorador. E onde existe adoração, existe remissão. E a cidade que antes era conhecida pelo mal se tornou o motor da nação. Agora que você já imaginou, essa cidade já existe. Só precisa ser trazida à realidade por mim e por você. Porque assim é em Taubaté como é no céu. Isso Deus já determinou. Taubaté é terra de adoradores. Conquiste uma cidade, transforme uma nação. 15 anos de Taubaté, terra de adoradores. Conheça o projeto em nosso site terradeadoradores.com.br. Cheio de graça esse Hilton. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos tentar ao máximo aqui cumprir o que Deus colocou hoje no meu espírito, obedecendo aí um tempo mais preciso possível. Mas estou muito grata, não vou nem entrar na questão de nomes, né? Porque eu sou a Zelinda. Então eu sou tudo menos a Zelinda, né? Mas eu sou a pastora Z. Aí fica fácil. Mas estou muito honrada, tive a oportunidade de vir em quase todas. Eu pedi uma reunião de terra de adoradores esse ano aqui no shopping. E hoje uma honra estar ministrando. E preciso cumprimentar, claro, a Sandra e o Peçanha, pelos 52 anos de casado. Coisa tremenda. Hoje eu vou falar muito de família. Vou falar de família hoje. Então Deus realmente vai construindo algo e um casal cristão, né, que tanto trabalhou com casais. Não sei se ainda trabalha em Taubaté. Ainda trabalha? E estão aqui nessa noite profética, vocês estarem aqui para comemorar um aniversário tão significativo de casamento. A Isildinha, é porque ela é muito, sim, muito especial, muito fofinha. E o Atilano, que honra ver vocês aqui. Ficam escondidinhos fazendo uma colônia de férias lá para as crianças do bairro, só acompanhando no Instagram. Coisa linda, no culto, no secreto, ministrando uma criançada solta pela rua, brincando, dando suco, dando comida e ministrando a palavra. É muito inspirador ver vocês dois. E todos os demais ministros, irmãos e irmãs que aqui estão. Obrigada a irmã que adorou, falou, né? Vocês vieram aqui, não tem um cantor famoso, muito menos um pregador. E se a voz da irmã é rouca, quem me conhece sabe que vai ter que ter muita paciência. Porque ela falou de fendas, eu nunca nem fui na fono para saber o que tenho eu aqui. Toda fonoaudióloga que me conhece, professor de canto, fala assim, você já deu uma olhadinha? Sabe assim, com muito jeitinho? Eu falo, não dei uma olhadinha. Mas eu precisaria dar uma olhadinha, uma olhadona, na verdade. A minha voz é isso que vocês estão ouvindo. Uma benção. Amém, é uma benção. Não vou... Nossa. Eu coloquei aqui só para vigiar o tempo. Vou colocar aqui, ó. Só para isso. Amém. Vamos dar início, então. Essa palavra. Quem está vindo pela primeira vez. Há 15 anos, Deus trocou o nome de Taubaté. Claro que o nome da cidade é Taubaté. Mas Deus revelou como Ele vê esta terra. E Ele disse, num dia especial, quando uma orquestra formada por músicos de todas as igrejas da cidade de Taubaté e muitas da região. Essa orquestra ensaiou por meses e se reuniu uma única vez,
Quando esses músicos se reuniram e adoraram o Senhor junto numa noite especial, naquela noite Deus falou: hoje eu troco o nome de Taubaté. A unidade da igreja tocou o coração do Senhor. E naquele dia Deus disse: essa terra é terra de adoradores. E a igreja trabalha nisso há 15 anos. Vamos tentando sempre juntar gente, porque a igreja, esse nome não é de um homem, não é de uma placa, não é de denominação, não é de ninguém. Esse nome é do reino. Esse nome é nosso. Esse nome é da terra que nós vivemos. Deus disse: nunca ninguém se aposse desse nome. Nós podemos usar: eu sou da terra de adoradores, Taubaté, terra de adoradores, mas não dizer: essa palavra Deus disse a mim, essa palavra é da igreja tal. Não, essa palavra não tem dono. Essa palavra é uma revelação de Deus, do seu coração, da sua mente, o pensamento de Deus sobre a terra que nós fazemos parte. E nós entendemos, né? Nós todos que estamos aqui, nós entendemos, né? A vocação, o chamado da igreja em cultivar, no sentido mais amplo dessa palavra, a terra que o Senhor nos deu por herança. Taubaté é nossa possessão. E tudo que nela há. Quando eu falo possessão, é no sentido de servir. Porque é assim que nós entendemos o papel da igreja numa terra. Um papel de servir. Deus posicionou e chamou os seus filhos. E é anseio do seu coração posicionar em lugares para ser luz. Não se pode colocar uma candeia, né? A candeia não pode ficar escondida. Ela tem que estar no alto para que a luz dela resplandeça sobre uma amplitude maior. Nós sabemos disso. É desejo do coração do Senhor, né, tirar a irmã talvez de um anonimato, como ela falou aqui, e fazer sim a sua voz, a sua luz brilhar pelas nações. É desejo do Senhor com todos nós, para que a luz dele esteja no alto da montanha e dali, em posições de autoridade, maior área de influência, nós possamos fazer uma diferença ainda maior. Mas fato é que tudo isso é para servir. Para servir. Então, quando nós dissemos que Deus nos entregou o Taubaté por possessão, é a terra que o Senhor, eu nem sou taubatiana de origem, mas essa é a terra que o Senhor me plantou. E aqui estou eu há 18 anos, abençoando essa terra. Não nasci nela, mas Deus me plantou neste lugar. E nós somos chamados a sermos frutíferos na terra que o Senhor nos concedeu. É nosso papel como igreja. Taubaté, uma intercessora me disse hoje, uma intercessora dessa terra, que hoje nós estamos aqui para seguir declarando que Taubaté não é órfã. Taubaté não é órfão, tem uma igreja que cuida, que zela, nos 4 cantos dessa cidade. Talvez nós nem nos conhecemos muitas vezes pessoalmente, mas cada um no seu papel, fazendo a sua parte e produzindo um povo que adora a um único Deus. Um povo chamado de geração eleita, nação santa, sacerdócio real, que foi tirado das trevas e transportados para a maravilhosa luz de Cristo. E tem como chamado a anunciar aquele que nos transportou. Nós todos, cada um no seu lugar, no seu bairro, na sua área de influência, no seu trabalho, nós todos estamos intencionalmente produzindo uma terra que adora o Senhor. E uma terra que adora a Deus, né? Isso tem consequências, isso tem frutos. É uma terra que produz índices. Há 15 anos nós acompanhamos os índices de Taubaté. Para quem está vindo aqui ouvindo sobre isso pela primeira vez, quando essa orquestra adorou ao Senhor e Deus deu essa palavra, foi naquele tempo da falsa grávida. E que o nosso prefeito na época estava preso, na cadeia. Taubaté foi aquele ano que Taubaté se tornou vergonha. Tudo que é falso vem de Taubaté, não é assim que a mídia lembra e brinca até hoje? Naquele tempo Deus falou, é terra de adoradores. Essa palavra é uma resposta àquele tempo de vergonha. Mas o Senhor tem produzido dupla honra sobre essa terra. Dupla honra. É assim que o Senhor vê essa terra. Não é lugar de coisas falsas. É o lugar da verdade. A verdade é uma pessoa. O seu caminho, a verdade é a vida. E se ela é uma terra de adoradoras, isso tem que frutificar. E essa terra tem, e não estou falando de político, não estou falando de quem esteve no... Nós estamos falando de 15 anos. Então nem sei fazer uma retrospectiva rápida de quem foi o prefeito, no tal ano, tal... Não estou falando disso.
Eu estou falando que Deus está produzindo uma terra mais justa, uma terra mais sarada e uma terra mais próspera. É um trabalho de Deus nesta terra. Porque há uma igreja zelando, servindo e cultivando esta terra. Amém? Mas o que o Senhor me colocou, estou só posicionando terra de adoradores. O que o Senhor colocou no meu coração foi falar sobre esse comissionamento que Deus nos deu. E todo comissionamento, né, o propósito de Deus, nós todos estamos ligados ao mesmo propósito. Eu nunca tinha visto a irmã que cantou hoje, os irmãos que tocaram. Mas nós estamos ligados a um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, mas o nosso propósito são partes de um propósito eterno, maior, macro, de Deus, de geração em geração. Nós estamos ligados a um único propósito, mas cada um tem uma parte que Deus confiou, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Nós não estamos desconectados, nós somos um corpo que tem uma cabeça. E há um propósito eterno da parte de Deus sendo desenvolvido ao longo da história de geração em geração. Nesse tempo é conosco. E isso, então, nós cada um podemos chamar de chamado, de legado, de vocação, cada um na sua nomenclatura, na forma de ver, mas enfim, todos nós tem algo que nos cabe cumprir. Amém? Em Gênesis 18, eu quero começar falando de Abraão, porque como eu disse, Deus colocou no meu coração falar de famílias que abençoam a terra. Não é profético você comemorar aqui, Sandra, seu aniversário de casamento? Famílias que abençoam a terra de adoradores. Amém? Gênesis 18, vamos ver se eu estou certa aqui, nos versículos 17 e 19 diz assim: Então o Senhor falou consigo mesmo. Deus falando com ele mesmo, lindo, né? Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Deus pensando, se é que assim eu posso dizer, né? Deus falando, e Deus falou com ele mesmo. Eu escolhi Abraão para a partir dele fazer uma nação poderosa. E assim se cumpriu, e aqui estamos nós, né? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, até Jesus. Nós todos, o pai da fé. Essa fé que Deus culminou na vinda do Filho, a genealogia, da onde a vinda do Messias se deu. E aí ele diz o porquê. Porquanto eu escolhi. Por que ele escolheu Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? Ele mesmo responde: para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de se conservarem no caminho do Senhor. Deus escolhe Abraão porque ele seria fiel e ensinar seus filhos e seus netos e de geração em geração manter um legado, se assim eu posso dizer, mas firme, uma cultura de adorar o único Deus verdadeiro. Não diferente de hoje, no meio de povos pagãos, que adoravam infinitos deuses. Mas eu escolhi, diz o Senhor, Abraão, porque ele é capaz de instruir filhos e netos e deixar uma mensagem, uma cultura ao meu respeito de geração em geração. E nós sabemos que assim se deu. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e toda a linhagem que nós sabemos, as tribos e daí em diante. Farei desse Abraão uma grande nação. Quando Deus diz, ele será capaz de instruir filhos e netos, quanto a conservarem-se no caminho do Senhor, ele está dizendo, Abraão é capaz de expandir a cultura, a minha cultura, de geração em geração. A cultura de Deus. Preservar os seus princípios e preceitos. Preservar a fé e o culto ao único Deus verdadeiro. Ele encontrou um homem sobre a terra capaz de transmitir isso para as suas gerações.
Ensinar filhos, ensinar netos, fala de preservar algo. E Abraão foi fiel ao Senhor e preservou na sua descendência o culto e o temor, a obediência ao único Deus verdadeiro. Deus começou a história com uma família. Amém? Adão e Eva. Depois, quando passa o dilúvio, Deus recomeça com uma família. A família de Noé. E depois toda a sua história, a linhagem, como eu já disse aqui, Deus mais tarde, então ele começa a trabalhar tudo novamente através de uma família. A família de Abraão. E aí nós vemos todo esse livro aqui, contando a história de uma família. Tem as crônicas, a gente vai vendo os profetas, mas aqui está contando a história da genealogia de uma família, até que a promessa se cumpre. Nessa família, Abraão foi escolhido porque seria fiel em guardar o conhecimento de Deus em suas gerações. Eu quero expandir esse entendimento de gerações para além de filhos naturais, que também é nossa responsabilidade como família, mas entendendo que nós somos um só povo, um só corpo, e nós somos pessoas chamadas por Deus a perpetuar o conhecimento ao seu respeito para as gerações. Nossos filhos naturais e espirituais. Mas deixar algo, produzir algo que a próxima geração possa dar sequência. Que Taubaté nós vamos entregar para as crianças de hoje? O que nós estamos falando e contando das grandezas, da maravilha, do caráter, da bondade, do amor do nosso Deus? A respeito da nossa terra, da vocação e da nossa responsabilidade de cuidar da nossa cidade, nosso estado, nação e discipular nações. Porque a isso nós somos comissionados por Deus. E aqui Deus falando com clareza, eu escolho homens capazes de perpetuar por gerações, transcender a sua geração quanto ao meu conhecimento. Aqui tem algo da parte de Deus para nós, pastores. Homens e mulheres de Deus, com muito temor. Mas nós somos chamados a sim cumprir o nosso papel, mas formando uma geração de filhos, nossos filhos naturais e espirituais, para que a próxima geração possa ir muito mais longe e ter um caminho preparado para cumprir o seu legado. Porque nós somos chamados a deixar herança. Mas eu gosto da palavra legado, né? Herança a gente se deixa para alguém. Legado a gente deixa em alguém. Nós somos chamados a deixar legado. E para isso, o Senhor sempre levantou homens e mulheres na sua palavra, capazes de assumir responsabilidade. Fala assim comigo, responsabilidade. Esses homens e mulheres que fizeram história na palavra, eles eram pessoas responsáveis. Às vezes, como nós, titubeava para dizer sim, né? Senhor, mas eu sou gago. Senhor, mas eu sou menor na casa do seu pai. Meu pai, Senhor isso, Senhor aquilo. Né? Não sei você, mas eu... Né? Senhor, por que eu? Senhor, por que o outro? Senhor, mas eu não estou preparada. E tantos argumentos. Mas quando se posicionavam, como diz Esther, manda o povo jejuar e orar. Se padecer, padecer. Se morrer, morrer. Mas eu vou me apresentar diante do rei. Pessoas assim, com esse caráter. É isso então? Foi para isso que eu fui feita rainha nesse tempo? Então manda o povo jejuar, orar. Porque se eu tiver que morrer, eu morri. Pessoas que têm responsabilidade com aquilo que Deus confiou. O território hoje, nós estamos falando de terra, de cidade. O território hoje, nós sabemos que tudo que está no Velho Testamento natural aponta para realidades espirituais. São realidades naturais e visíveis, apontando para realidades espirituais e invisíveis do nosso tempo. O território hoje, nós sabemos que é cultural. Nós sabemos que a batalha hoje é espiritual, é pela mente de uma geração. Creio que todos nós estamos acompanhando, é muito nítido diante de nós. Trabalho com jovens há 15 anos, 16, mais ou menos, e com adolescentes. É completamente diferente, eu tenho quase 45 anos, vou fazer mês que vem. Então, há 15 anos atrás, você cuidar de adolescente era uma coisa, hoje é outra, não tem mais nada a ver. Não tem mais nada a ver.
que era adolescente há 15 anos atrás e o que é um adolescente hoje. Os neurônios é a mesma coisa, né? As emoções, o organismo do ser humano é o mesmo, toda aquela coisa que a neurociência explica dessa etapa da vida, ok, não mudou nada, mas a cultura em volta é outra. E claro que a cultura, o meio, tudo que eles vivem tem formado pessoas diferentes. E nós sabemos do bombardeio hoje, claro, intencional, pela mente de uma geração. Porque toda vez, né, o pensamento, como eu posso dizer, não gosto da palavra filosofia, mas a crença de uma geração vai determinar o governo da outra. O que pensa uma geração, 40 anos uma geração, o que crê essa geração vai determinar o governo da próxima. Por isso foram 40 anos trabalhando aí, que a gente está vendo aí o que está acontecendo agora. São 40 anos de trabalho, não foi agora. São 40 anos de trabalho. Porque a crença que você introduz em todos os meios, na educação, na cultura, na mídia, na música, na arte, o que um povo crê numa geração vai determinar o que vai nos governar na próxima. Por isso a batalha é cultural. E um trabalho tão intencional e tão árduo das trevas na mente dos jovens, adolescentes e crianças. Eu tenho um filho de 8 anos e uma menina de 6 anos. Você não tem mais, você não encontra mais, não dá para deixar assistir nada. Tudo começa com cara de legal e daqui a um pouco, quando você vai ver, transicionou. Não é assim? Mas o Senhor nos chama. Nossos filhos, e eu falo agora de filhos naturais e espirituais, o que há sobre a vida deles é muito grande. E quanto maior a promessa, maior é a nossa responsabilidade de transferir um caráter necessário para que eles assumam suas responsabilidades diante do chamado deles. Transmitir um caráter nos nossos filhos diante do que a sociedade está enfrentando e do que o sistema está os pressionando, mas transmitir a nossa responsabilidade é muito maior, de transmitir a eles um caráter de tal maneira que eles estejam aptos a assumir as responsabilidades dele. Qual a chave, pastor? Eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa com certeza nós todos vamos concordar neste lugar, uma chave é que nós façamos bem feita diante de Deus a nossa parte, para que eles vejam em nós, para que eles nos vejam, assumindo a nossa responsabilidade que é nossa. Deus um dia me disse assim, a gente sempre fala assim, né? As crianças são a esperança do Brasil. E não tem problema falar isso, são mesmo. Mas é utópico, é uma utopia, é como se fosse insano. Eu tenho expectativa na próxima geração sem me gastar por ela. A conta não fecha, entende? Eu não sirvo essa geração. Eu não me preocupo com essa geração. Eu não preparo um legado para essa geração. Eu não guerreio as guerras que têm que ser guerreadas na nossa geração. E aí coloco toda a minha expectativa na próxima geração. A minha geração não fez nada, mas a próxima vai ter que corrigir. Voltar um pouco, corrigir aquilo que a gente deixou de fazer. A próxima vai sofrer as consequências de nós não termos nos posicionados, mas isso não vai acontecer, porque a nossa geração está posicionada. Amém? Eu estou só dando exemplos aleatórios. Mas se nós não fazemos a nossa parte, não adianta ter tanta expectativa. A conta não fecha na próxima geração. A expectativa que nós depositamos na próxima geração tem que ser proporcional ao quanto nós estamos dispostos a nos gastar por ela. Aí sim. Amém? Vocês estão aqui? Ter expectativa sim. Mas da mesma proporcionalidade dessa expectativa se gastar. Senão essa conta não vai fechar. Somos responsáveis pelo futuro. Responsáveis por ele. Eu digo sempre que o futuro é um lugar que nós chegamos primeiro. A gente não precisa ter medo dele. Nós somos um povo que ouvimos o Senhor. Nós não somos um povo, em nome de Jesus, uma igreja que está sempre vindo atrás, qual a palavra mas que está sempre respondendo a algo que já aconteceu. Não. A palavra é vanguarda. Igrejas que vão adiante, que ouvem o Espírito Santo, têm estratégias prévias.
daquilo que está por vir. Então o futuro, nós que ouvimos a voz do Espírito Santo, o futuro é um lugar que a gente chega primeiro. Amém? Não precisamos ter medo deste lugar. Nós somos responsáveis pelo futuro. Uma geração sempre começa aonde a outra para. Eu não gosto muito dessa frase, ela é uma verdade, né? Uma geração começa, mas na verdade, o que Deus tem nos ensinado são pais e filhos caminhando juntos. Cada um na sua medida, cada um no seu tempo, cada uma na sua porção. Mas o que Deus tem ensinado à sua igreja é gerações trabalhando juntos. São pais e filhos trabalhando juntos, um entregando o bastão e o outro já produzindo. E a alegria do pai espiritual, não são só naturais, de ver os seus filhos caminhando lado a lado, sendo preparados, esses filhos em obediência, desfrutando da presença do pai e caminhando junto, produzindo, deixando um legado no outro, o outro recebendo e obedecendo e honrando a unção da sua liderança, dos seus pais espirituais. E duas gerações caminhando juntos. Um impartindo, o outro obedecendo. Esse ciclo aqui é infalível, de geração em geração. Um impartindo, um ensinando, um treinando, habilitando, seja o termo que combina mais com o seu vocabulário. E a outra geração, obedecendo, aprendendo e honrando. Pais e filhos trabalhando juntos. Mas fato é que sempre uma geração assume o seu papel quando uma geração está deixando algo. E ser responsável pelo futuro é cumprir nosso chamado e preparar a geração para dar continuidade. Uma geração que dê continuidade. Em Taubaté, terra de adoradores. Na casa que eu faço parte, as crianças têm conferências sobre Taubaté, terra de adoradores. Eles têm aula na escolinha bíblica deles lá, dominical, sobre Taubaté, terra de adoradores. Porque nós vamos passar, mas a palavra não vai passar. E precisa ter uma geração que saiba que Taubaté, Deus vê Taubaté como terra de adoradores. E que siga trabalhando, abençoando, cultivando esta terra com essa visão da parte do Senhor. Isso precisa de um modelar de uma cultura. Transformar uma terra passa por modelar uma cultura. E só tem uma instituição. Eu falo uma porque eu uno família e igreja. Igreja é uma família de famílias, amém? Só a igreja, uma família de famílias, é capaz de responder à cultura que está sendo instalada no nosso território. Cultura, né? Como que se forma uma cultura? Como que Satanás forma uma cultura? Como que a cultura é formada? Há muitos anos atrás, certas coisas que apareciam na novela, eu já assisti novela, não nasci num lar cristão. Certas coisas apareciam na novela, você falava assim, você morria de vergonha de ver aquilo, né? Uma cena de beijo. E as coisas vão sendo introduzidas numa propaganda, num programa, aí vem o Big Brother, muda a temperatura do negócio, as músicas, e aquilo vai deixando de ser... A sociedade já não se assusta mais. Aquela sociedade patriarcal, familiar, de princípios, independente de ser evangélica. Mas eu venho de família tradicionalmente católica. E muitas coisas eram inaceitáveis por cultura e princípios familiar. Quantos conhecem isso? Princípios que transcendem o cristianismo, mas que são culturais, daquilo que é aceitável e daquilo que é inaceitável. Mas essas barreiras, esses limites do aceitável e do inaceitável vão sendo quebrados. Vão sendo quebrados, né? O meu apóstolo fala que o Woodstock foi um quadro, né? O Satanás pintou um quadro da onde o mundo caminharia. Dali se quebrou todos os limites, né? O Woodstock quebrou todos os limites e uma cultura foi sendo formada. É assim que uma cultura vai sendo formada. As coisas vão sendo inseridas aos poucos. Nós somos a última geração. Quem tem essa faixa de idade nossa que está aqui, nós somos a última geração que vai achar, que não vai... Eu quero saber como botar uma palavra. Não é espantar ou achar a questão
do homossexualismo. Nós somos a última geração. Eu cuido de mais de 100 adolescentes. Eu não estou falando que eles estão vivendo nisso. Mas eles, todos os amigos da escola, tão normal, todos são bi, todos são isso, são aquilo. Tudo faz parte da cultura deles. Que eles não ficam chocados como nós com essas coisas. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não estou falando que eles aceitam, que eles querem isso. Eu estou falando que não os chocam. Nós somos a última geração que vai olhar para isso da maneira que nós olhamos. A última geração. É assustador. Mas eu vim aqui para pregar o evangelho, que são boas notícias. Há um modelar. Faça comigo, modeladores da cultura. Nós somos modeladores da cultura. A cultura está na mão do oleiro. A cultura permanece na mão do oleiro. Aqui é a mão do oleiro. Olha para as tuas mãos e fala: a cultura permanece nas mãos do oleiro. Nós somos chamados a nos movimentar, a nos movermos e modelarmos uma cultura. E eu quero andar aqui por causa do horário, mas é um desafio. Mas é possível, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós nos movimentamos, é dele o querer e o efetuar. Amém? Como modelar uma cultura de sacrifício para uma geração egoísta? Porque evangelho é renúncia. Evangelho na sua integralidade é bênção, é prosperidade, é bonança, é tudo isso, é vida e abundância. Mas quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É um esvaziar. Evangelho fala de uma vida de renúncia. E eu não estou falando que isso é custoso. Mas o evangelho fala de perdoar 70 vezes 7. De andar 2 milhas e quantas milhas forem necessários. De abrir mão para o outro avançar, de perder para o outro ganhar. Isso é evangelho bíblico. Esse é o evangelho da verdade, genuíno. Eu cedo para que o outro avance, eu peco para que o outro ganhe. Isso é evangelho. Mas uma geração que ela é o centro de tudo. Cada um é o centro de tudo. É difícil, é desafiador modelar uma cultura de espera para uma geração imediatista. Meu filho clicou 2 segundos, não entrou. Mãe, esse celular está com defeito. Espera 2 segundos, criatura. Imediatismo total. Não sabe esperar. Mas nós servimos a um Deus, a um Pai. Quem aqui conhece a cultura do espera? Quem aqui tem mais de 10 anos, 15 anos de convertido e sabe o que é esperar no Senhor? E porque Ele não se modela a cultura desse mundo, não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele bota a gente no banquinho da espera. Mas e aí? Você falar para um adolescente, para um jovem, como a gente tem falado o tempo todo, espera o seu casamento. Esperar o quê? Como assim? Esperar. Espera o que Deus vai fazer. Esperar o que Deus vai fazer. Eu ficar parado, esperando o que Deus... Esperar? Não é desafiador? Contrapõe completamente. Modelar uma cultura de santidade no meio de uma geração tão corrompida, de obediência, tanta independência. Ensinar para uma geração que tem que ter temor e obediência a um Deus que está sendo modelada, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero de tudo que é meu. Como se o pecado não tivesse consequências sociais. O pecado custa muito para o governo. O pecado custa para o Estado. O pecado custa para a sociedade. O meu pecado interfere na vida do povo que está ao meu redor. É mentira. Esse negócio de que eu faço o que eu quero, só tem a ver comigo. Não tem a ver comigo, não. Tem a ver com tudo que está à minha volta. Quem é pastor sabe das consequências do pecado em todo o entorno. É um adultério que desfaz a família, um abuso sexual que acaba com a vida de uma pessoa. O pecado tem consequências sociais. E nós somos chamados a modelar uma cultura de santidade e obediência. Só vejo uma forma, ensinando, ministrando, obviamente, né? Mas é inspirando. Inspirando. Não tem como eu falar hoje para essa geração
E eu conheço de perto essa geração, que algo é certo, algo errado. E sua vida não ser coerente com o que você fala. Sabe por quê? Essa geração só quer vida de verdade. Ninguém aguenta incoerência. Mas essa geração, os meus filhos não gostam de desenho, eles gostam de canal. YouTube, porque vida de verdade. Menos elaborado. Os menininhos lá brincando de Hot Wheels dentro de casa. Mas é vida de verdade. Essa geração não aceita incoerência. Eu falo sempre que a adolescência é a fase da verdade. Tem todo um processo neural nas questões desses contrapontos, não vou dizer rebeldia da adolescência. Tem sim um desenvolvimento cerebral, tem explicações, eles têm que passar por isso, cada um numa medida, mas fato é que é diferente de rebeldia. Qual a palavra? A incoerência é um ambiente perfeito para a manifestação da rebeldia. A adolescência é a fase da verdade. Quando você tem um filho pequeno, igual eu, todo dia na mesa você tem que falar que ele não pode falar de boca cheia. Só eu na minha casa? Todo dia, mastiga de boca fechada. Filho, você está com a boca cheia, não fale. Primeiro engole, depois você fala. Ok, é uma criança. Quando ele chega na adolescência, e você vai falar isso para ele, sabe o que ele fala? Eu vi ontem, você também faz. Porque o cérebro dele se tornou analítico. Ele tem condições de analisar se tudo que você ensinou até então é verdade ou não na sua vida. A adolescência é a fase que faz isso. É onde ele está passando com download. Fui ensinado nisso. Aí ele olha para a vida do pai e passa assim, ó, igual um chip. Não faz isso, só falava. Está posta a rebeldia. Então, o nosso chamado, igreja, para modelar uma cultura é inspirando. Eu falo com muita humildade, não é de mim, a vida do Espírito Santo em mim é graça. Eu venho do mundo, vivi o pecado, converti com 25 anos, tenho 20 anos de convertida, faço esse ano. É graça na minha vida, é onde abundou o pecado, superabundou a graça, os que não são, confundidos, sou nada. Mas, quando eu aceitei o Jesus, há 20 anos atrás, eu entreguei a minha vida com muita convicção e foi avassalador e nunca mais olhei para trás. Não quer dizer que eu nunca mais tenha errado, mas a decisão foi genuína, convicta para sempre. Eu me apaixonei por Jesus. E eu esperei 10 anos para casar. Eu me converti com 25, casei com 35. Então, apesar de eu ser uma mulher de 45 anos, eu tenho filhos de 8 e 6 anos, porque eu já casei com 35. Eu fui mãe com 37, 39. Deus me colocou no banquinho do pensamento, né? 10 anos esperando. Mas não foi fácil, não. Eu queria muito casar, eu queria muito ser mãe, eu queria muito. Antes eu não queria, mas depois em Cristo eu queria, porque a minha essência da mulher foi devolvida. Deus me modelou de novo o meu desenho original nele. Porque a anterior era independente, entendeu? Pagava suas contas, a anterior tinha que vencer na vida, depender de homens, papo dos crentes, imagina. Né? Vem o Espírito Santo, desconstrói tudo, te reposiciona na sua identidade, aí você chora por um casamento. E aí esses 10 anos de espera, foram 10 anos sem beijar, sem ficar, sem nada. Como os outros jovens lá da igreja também vivem assim. Né? Minhas amigas do meu lado, uma esperou 12, uma esperou 11, e desta maneira. E hoje, com muita humildade, não é um legalismo, eu fiz, você pode também, não é isso. Não, a gente não fica falando lá e dando carteirada para os jovens. De forma alguma, não me tornei uma legalista. Porque eu fiz, não é isso. Mas é uma inspiração que fala por si só. Porque eu tenho um casamento pleno. Esperei 10 anos e mês que vem faço 10 de casada. E eu e meu marido não tivemos a primeira briga. Nós não concordamos em tudo, mas nós conversamos e nos entendemos. Os meus filhos estão crescendo num lar de paz, num lar de amor, num lar de plenitude. Isso tudo é graça de Deus sobre a nossa vida. Foram 10 anos, porque aquela outra não duraria 1 ano de casada. Ninguém aguentaria. Mas a que foi modelada por 10 anos, essa sim é capaz de construir, junto com o seu esposo, um lar de paz. Fala assim comigo, inspiração. Precisamos falar para os jovens sobre santidade, precisamos entregar algo que funcione. Isso é modelar uma cultura. Eu dou sempre um exemplo assim. Aqui não transmite ao vivo, né? Só grava, né? Está transmitindo? Ah, tá. Então pode falar, né? Não grava isso não. Depois, né?
Mas o que nós... tem criança aqui, deixa eu pensar como eu falo. Claro que nós ensinamos para os nossos filhos que homem e mulher nasceram um para o outro, não é isso? Que isso é o modelo bíblico. E eu dou sempre um exemplo assim, eu encuco isso na vida dos meus filhos, né? Encuco, o tempo todo, encucando. E eu dou um exemplo fictício assim, aí um dia, um final de semana terrível na minha família, minha casa é uma casa de guerra, uma casa de briga, e eu estou falando isso, quando crescer, filha, você vai casar com um homem, e o meu marido, o pai dela, é um ogro dentro de casa comigo. E eu falando, filho, quando você crescer, você vai casar com uma mulher. E eu, uma esposa terrível para o meu marido. Aí ele vai para a escola na segunda-feira, aquele amiguinho, que é filho de um par, conta aqueles finais de semana maravilhosos, porque esse que é o quadro que é pintado, não é? As uniões deles são perfeitas. Eles não brigam, eles não desentendem, eles só viajam. É maravilhoso o quadro que Satanás pinta. E eu estou em casa, brigando, discutindo, se desentendendo, amaldiçoando meu marido. E aquela confusão, e falando assim, quando você crescer, você não pode fazer tal coisa, porque o certo é isso, mas o errado que você fala tanto que funciona. Você entende? Você entende? Nós precisamos ensinar o que é certo, mas nós precisamos apresentar um modelo que funciona do que é certo. Entende? Falar o que é verdade, mas apresentar uma verdade que funciona. Porque senão vão contrapor, essa geração está sendo contraposta na verdade. Existem outros caminhos e eles são de felicidade. Também funciona, é até melhor. Tudo é amor. A gente precisa sim apresentar a verdade, mas a gente precisa modelar a verdade. Isso transforma uma terra. Somos chamados a modelar uma cultura com a nossa própria vida. Nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, no nosso matrimônio, no trato com os nossos filhos, na nossa forma de conduzir a igreja de Cristo. Em tudo, nós somos chamados a modelar uma cultura do reino de Deus, a cultura do céu na terra, e que ela funciona. Amém? Isso é transformar território. Vou caminhar para o fim. E nós precisamos transmitir cultura, né? Modelar e transmitir. Só que muitas vezes eu vou falar assim, o que eu escrevi aqui em uma página, que eu falaria uns 20 minutos, eu vou falar em 2. Falar rapidinho, vocês pescam aí, que também pesca aí, tudo coisa que vocês já sabem. Nós entregamos para a próxima geração uma cultura, uma lente. Então nós falamos muito de maldições hereditárias. Eu creio que as maldições, elas existem hereditárias, mas elas foram quebradas na cruz sobre a nossa vida. Então, exemplo prático. Eu venho de uma linhagem, dentre tantas coisas, de alcoolismo. Na cruz, essa maldição foi rompida sobre a minha vida. Não que eu já tive problema com alcoolismo, mas enfim. Essa maldição, ela é real na minha genealogia. Mas ela foi rompida a partir da minha vida. Os meus filhos, netos, bisnetos não vão nem conhecer isso. Porque toda maldição hereditária, real, existente, foi rompida a partir de mim e do meu esposo. De idolatria e tantas coisas que eu poderia citar. Mas a partir de mim foi rompida. Só que muitas vezes na cruz, automaticamente a maldição é rompida. Mas muitas vezes ela está na cultura. Então, por exemplo, eu venho de uma família onde é transmitido de geração em geração o espírito de miséria. Vindo de muita pobreza. Então, da forma que sabiam, nós somos criados. Então, filho, você não sabe que você não pode? Você não pode ter? Não sabe que não tem dinheiro? Né? Então, eu fui liberta de um espírito de miséria terrível. Então, eu tenho muitos exemplos, não vou contar aqui, mas que eu sempre conto, que eu jogava vidro de perfume fora, vencidos, novos, sem usar, porque eu tinha que esperar o dia. Que especial, porque eu não tinha coragem de usar, porque se acabasse eu ia ter dinheiro para comprar de novo. Mesmo depois tendo dinheiro, entende? Porque já não se trata mais de ter ou não ter. Espírito de miséria não está ligado à bonança ou falta. Está ligado a uma cultura de vida. Existem muitos e muitos ricos miseráveis. Existe ou não existe? Pessoas abastadas financeiras, mas que são miseráveis. Essa maldição vem, eu conto sempre que eu tenho um tio que morreu com quase 100 anos, milionário, fazendeiro, não teve filhos.
E mora na roça, fazendeiro, plantava feijão branco lá no Espírito Santo, na minha terra. E lá na terra onde eu vim, não dá feijão preto. Um dia eu fui visitá-lo, já morava em Taubaté, ele falou assim, filha, hoje eu almocei muito bem. Eu, tio, já velhinho. Ele falou assim, eu comi feijão preto. Por quê? Porque se eu comia o branco, ele amava feijão preto. Milionário, sem descendente, não gastava dinheiro para comprar um feijão que ele gostava. É dessa cultura que eu venho. Isso impregnou na minha maneira de pensar, de viver. Limita o nosso entendimento. Nos impede de desfrutar, mas de ver o futuro. É uma coisa terrível. A maldição foi quebrada na cruz? Foi quebrada. E a lente? E a cultura que isso impregna? Que aí vem a renovação do entendimento. A quebra da maldição, automático na cruz. A partir de agora, Satanás não tem nada com as minhas gerações. Mas aquele entendimento, aquela mente, aquela fortaleza que foi impregnada em mim, que se eu não sou liberta aqui, se eu não sou renovado no meu entendimento, eu crio os meus filhos da forma que eu fui criada, sem perceber. Sem perceber. Mas graças a Deus que veio luz. Então o que eu estou dizendo? Uma geração entrega uma cultura para outra geração, que não está ligada a demônios somente. Está ligada à cultura de vida, que muitas vezes nós participamos. Não estou mais na idolatria, eu não estou mais na miséria, mas eu fui enfiada, entranhada nessa cultura. Então, lente da rejeição. Nós sabemos que nós temos um Deus Pai, mas aí nós passamos por rejeição profunda. E a primeira vez que o filho chega em casa, mamãe, o fulano, meu amiguinho, brincou todo mundo e me deixou. Aí você, na partir da sua lente da rejeição, vem cá, tesouro, né? Vem cá. E você fica, ai, tadinho do meu filho, em vez de ensinar. Não, filho, vai lá, conversa, enfrenta. Você educa seu filho pela lente da sua rejeição. Porque você sofreu com isso, você não foi curado, e agora, ao invés de você criar uma pessoa forte para assumir a responsabilidade que ele tem na geração dele, você abraça. Pessoas que foram injustiçadas se tornam justiceiro. O filho é sempre inocente, é sempre influenciado pelos amigos. Mas por quê? Nunca foi defendido. Então tem necessidade de autoproteção. Nunca se sentiu protegido, agora protege de tudo. Nós estamos formando, mesmo estando em Cristo e conhecendo a verdade, nós estamos formando uma geração frágil, porque nós estamos educando a partir das nossas feridas. As maldições foram rompidas na cruz, nós vamos ser curados e libertos dessas lentes, porque uma geração entrega uma lente para outra geração. Vocês estão aqui? Precisamos formar uma geração forte. Nossos jovens estão muito frágeis. Nossos adolescentes estão muito frágeis. Tudo é mimimi, tudo é coitado, mas isso é a lente que nós estamos entregando, porque nós somos uma geração muito doente. Nós todos aqui na faixa dos 30, 35, 40 anos tem história para contar, da sua criação, da forma que foi tratado. Nós chegamos em Cristo muito adoecido, e aí agora a gente quer fazer tudo diferente, a gente super protege. Não vou esmiuçar os detalhes, mas você está entendendo o que Deus está te falando. Não podemos educar, preparar uma geração de filhos naturais e espirituais pela ótica das nossas dores, mas pela ótica, pela lente, visão do chamado, do legado que eles têm, a responsabilidade que eles terão na geração deles. Precisamos fortalecer nossos jovens e nossos adolescentes. Amém. Faz sentido para vocês? Amém? Que estão nas igrejas, que estão vendo essa geração. Precisamos fortalecer essa geração. E tantas lentes que eu poderia falar, mas eu não vou falar. Os filhos são como aljava na flecha, né? São como flecha na aljava do valente. A aljava é uma ferramenta, flecha é uma ferramenta de guerra. Nossos filhos são armas de guerra contra todo o sistema, contra tudo que está sendo produzido. Nós precisamos preparar o caráter deles. Famílias, Deus um dia me disse, só famílias podem ordenar tudo que está em desordem. Uma família desordenou tudo lá no Éden. Só famílias podem remir isso. A cruz remiu todas as coisas. Mas toda essa desordem cultural, social, só famílias. Famílias, guarda isso no seu coração, fundamentadas na verdade. A verdade é Cristo, V maiúsculo. Famílias fundamentadas na verdade podem ordenar, trazer ordem novamente à humanidade. Só famílias em Cristo.
Só famílias fundamentadas em Cristo podem devolver a ordem à humanidade. E eu creio nisso. Eu creio num Taubaté sem homicídios. Eu creio numa educação, eu creio na saúde, eu creio em justiça. Não é utópico, nós estamos nos gastando pela próxima geração, nós estamos deixando algo, nós estamos produzindo uma cidade, uma nação melhor em nome de Jesus. Por mais que nossos olhos e as notícias nos mostrem tantas coisas, porque é papel da mídia anunciar o caos, porque o evangelho é boas notícias. Satanás é o pai da mentira, ele está com a mídia na mão. Não é tudo do jeito que está, eu não estou minimizando as coisas e nem não sou informada. Mas eu creio naquilo que Deus fala. Eu creio em quem Deus é. E eu creio no poder soberano de Deus e no controle soberano dEle. Nele. E Ele tem o governo de todas as coisas nele mesmo. Essa geração, sabe o que essa geração não pode ouvir? Sabe, mulheres, olha aqui as mulheres para mim. Que mulher aqui que nunca ouviu? Ou melhor pergunta, já ouviu? Ah, muito mais fácil ser homem. Homem não tem que todo mês ter alguma coisa, né? Homem não tem que carregar, homem não tem que amamentar, homem isso. Quem que já não ouviu essa frase? Que é muito mais fácil a mulherada falando. Essa geração de meninas não pode ouvir essa frase. Não pode. É muito mais fácil ser homem. Nós temos que vigiar os nossos lábios. Teve um retiro de adolescentes semana retrasada. E eu falei claramente, já era uma idade mais avançada, permitia falar algumas coisas. Eu falei da maravilha que é ter intimidade com o esposo para meninas. No mais abrangente da palavra intimidade. Nós precisamos, desde que seja uma verdade, testemunhar da bênção que é o matrimônio constituído em Deus. Há uma geração com medo de casar e com medo de ser mãe e ser pai. Você pode conversar com os adolescentes e perguntar quantos têm o sonho de casar. Nós somos uma geração, isso veio de uma geração que fazia enxoval desde pequenininha, porque quando crescesse ia casar. Eu fui criada assim. Isso tudo se perdeu. Eu vou fazer enxoval para minha filha. Eu vou fazer enxoval para minha filha. Criar uma cultura. Eu falo para todas as moças solteiras na igreja, não faz? Faça enxoval. Gaste seu salário com isso também. É uma cultura. A sociedade foi perdendo essas coisas. Enfim, encerrando tudo isso, a Bíblia diz que todas as coisas, o propósito de Deus é que todas as coisas converjam em Cristo. Diz em 2 Coríntios 10:5 que nós somos chamados a destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu não vou mais pregar o que estava aqui, porque o horário... Mas 2 Coríntios 10:5 diz que o nosso chamado é destruir tudo que se levanta, os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E isso é com palavras, mas isso é com modelar de uma cultura através das nossas vidas. A gente não destrói os argumentos da terra só com das trevas. Nessa geração que está posta hoje, fazendo guerra espiritual. Isso tudo é importante e necessário. Mas a gente contrapõe os argumentos contra todo o conhecimento de Deus, modelando um evangelho verdadeiro, genuíno e que funciona na nossa vida. Isso não quer dizer que quando eu falo funciona na nossa vida, é que a gente não tem aflição. Mas é a maneira que a gente responde. E isso é funcionar o evangelho. Os dias maus vêm para todo mundo. Mas o evangelho que funciona é quando a vida de Cristo, que se tornou um conosco, essa vida se manifesta nos dias maus, chorando nós adoramos. Com vontade de responder de certas maneiras, ou a gente se cala, ou a gente se responde como um cristão. A gente não apresenta o nosso cristianismo adorando. O nosso cristianismo é revelado nas respostas que a gente dá às situações da vida. Aí o nosso cristianismo é quando nosso pé é pisado, quando nosso calo está apertado, que a gente vê nós mesmos. Por isso nós somos provados. As provações produzem perseverança, e a perseverança produz confiança, e a confiança não decepciona. Por isso nós somos provados.
Porque nos dias maus é como nós respondemos aos dias bons. Porque muitas pessoas também nos dias bons, como nós respondemos às situações da vida, aí sim é revelado o nosso cristianismo, a nossa vida em Cristo. São as respostas que nós damos. Nós vamos responder aos assédios por corrupção como um cristão. Precisamos responder aos convites pornográficos como um cristão genuíno. Precisamos responder contra suborno nos negócios como um cristão. Não tem jeitinho. Nosso cristianismo é revelado nas respostas que nós damos no nosso dia a dia. Abraão foi chamado porque era capaz de instruir gerações. Eu quero terminar liberando uma palavra que os pastores dessa terra, não só os que estão aqui, são homens e mulheres capazes de instruir gerações com sua própria vida. Coloque-se de pé. Feche seus olhos, eu vou orar rapidamente para não tomar mais tempo. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela palavra colocada no meu espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, mesmo não sendo nada, o Senhor se tornou um comigo. Não tendo nada a te oferecer. O Senhor me amou na minha pior condição e me chamou. Obrigada, Senhor, porque é graça do Senhor em nós. Obrigada, Senhor, por essa geração que eu pertenço, essa geração de ministros. Que o Senhor possa curar as nossas feridas, renovar o nosso entendimento. Que a revelação de um Deus Pai possa vir profundamente sobre a vida de todo líder, todo ministro dessa terra, para que nós não venhamos a ministrar a partir das nossas orfandades, das nossas dores, dos nossos traumas não curados. Muitas vezes genuínos em Deus, mas com coisas ainda a serem tratadas. Pai, em nome de Jesus, sara-nos, cura-nos, nos dá revelação a cada dia do Senhor como Pai em nossas vidas, para que toda rejeição, toda orfandade, toda dor possa ser curada em Ti, para que através da vida de Cristo em nós, para que nada mais de nós apareça ou seja revelado ou manifesto nas nossas respostas, mas que toda a nossa resposta, toda a nossa movimentação seja uma manifestação do Filho. O Filho sendo revelado através de nós. O Filho se dando a conhecer nas nossas atitudes, na nossa vida, na nossa maneira de trabalhar, liderar, na nossa maneira, Pai, de viver, de educar filhos, de servir. Que o Filho seja revelado. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é tudo em todos. E a vida que nós vivemos na fé no Filho de Deus, sem nenhuma mescla, mas convergindo todas as coisas a Ele, onde tudo foi consumado e feito nele, e contrapondo tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Somos chamados e assumimos a responsabilidade de instruir gerações, modelando uma cultura, a cultura do reino de Deus, com a nossa própria vida, manifestando o Teu Filho, porque não se trata de nós, manifestando o Teu Filho que em nós habita. Eu os abençoo com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, igreja. Deus abençoe.